beleza? Gente, mês passado eu fiz esse vídeo que está aparecendo aí, falando dos lanternas verdes humanos. Mas, como era uma quantidade bem grande de lanternas, e ia ficar um vídeo muito grande, eu resolvi dividir em duas partes. Então, hoje, nós estamos fazendo a segunda parte desse vídeo, falando dos lanternas verdes humanos. Entendeu, gente? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? E galera, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos fazer a segunda parte do vídeo em que eu falo dos lanternas verdes humanos. Primeira parte desse vídeo, que saiu em junho, eu falei dos primeiros 5 lanternas verdes. Eu falei do Alan Scott, que na realidade não é membro da tropa de lanternas verdes. Falei do Hal Jordan, falei do John Stewart, falei do Will Garden e falei do Kyle Rayner, desses 5 primeiros lanternas verdes. Hoje eu vou falar dos outros 4 lanternas verdes, que são o Simon Bass, a Jessica Cruz, Kelly Quintela e Joe Miller. São esses 4 lanternas verdes que também, junto dos outros, compõem o grupo de lanternas verdes humanos. E a gente vai começar com o Simon Bass. Simon Bass é de descendência libanesa. Na realidade, ele é muçulmano. E após o 11 de setembro, todos nós sabemos que os muçulmanos, pessoas de descendência árabe, libanesa, todos aqueles que viviam nos Estados Unidos foram meio que massacrados, acusados de fazerem parte de algo que eles não faziam parte. E muita gente sofreu um preconceito muito grande. E o Simon Bass foi uma dessas pessoas. E ele tentava cuidar da família dele, principalmente da irmã dele, proteger a irmã dele. E ele se envolveu num evento em que ele estava levando um carro roubado para ser desmanchado. Ele não tinha roubado, mas estava levando. Só que esse carro tinha uma bomba. E, infelizmente, descobriram que o carro tinha uma bomba e estavam acusando ele de ser um terrorista. Mas ele viu que tinha uma bomba e estava levando o carro para um local para aquela bomba não machucar ninguém. Só que ele foi preso, ele foi levado. Nesse meio tempo, o que estava acontecendo? O Sinestro e o Hal Jordan estavam atuando como Lanterna Verde. Sim, o Sinestro voltou a ser Lanterna Verde. Dos eventos que aconteceram quando os Guardiões do Universo se corrompeu e começou a controlar a bateria energética. E o Hal Jordan acabou matando esse guardião, algo que era impossível, e os guardiões ficaram com medo e tiraram o Hal Jordan do posto de Lanterna Verde, dando o anel para o Sinestro. O Sinestro voltou a ser Lanterna Verde. Só que o Sinestro sabia que tinha algo de errado e fez um anel de Lanterna Verde com o anel dele e deu para o Hal Jordan e ele atuarem juntos. Só que houve uma confusão, uma briga que eles estavam enfrentando, na realidade estavam enfrentando mortos-vivos, e o Hal Jordan e o Sinestro foram levados para uma dimensão escura. Só que o anel ficou, e aí o anel que era anteriormente do Hal Jordan foi parar para o Sinestro, procurou outro possuidor, que foi o Simon Bass. Simon Bass, a partir daquele momento, se tornou um Lanterna Verde. E o Lanterna Verde, que era muçulmano, as pessoas não confiavam muito nele. Mas ele é uma pessoa que ia fazer tudo certo e começou a agir como Lanterna Verde. Só que ele é uma pessoa muito desconfiada. Ele não aceitava que aquele anel com aqueles coisas pudesse funcionar o tempo todo. Ele queria ter sempre um plano B. E foi o que ele fez. Ele passou a usar uma arma, uma pistola, junto com a roupa do Lanterna Verde e o anel. Porque caso o anel parasse de funcionar, ele tinha como se defender. Mas sim, foi o Lanterna Verde que ajudou muito os outros Lanternas Verdes durante a noite mais densa, que aí os mortos-vivos começaram a atacar. Ele ajudou muito, ajudou a trazer tanto o Hal Jordan como, no caso, o
o Sinestro de volta da dimensão escura. E ele se tornou um Lanterna Verde muito hábil, e passou a patrulhar o setor 2814 junto da Jéssica Cruz, que é outra Lanterna Verde que eu vou falar aqui também, entendeu? Ele começou a patrulhar. E ele é uma pessoa muito destemida, como todos os Lanternas Verdes, não tem medo, entendeu? Mas ele é muito pragmático. Ele acredita que há necessidade de ter sempre um plano B, caso o plano A falha, entendeu? Então ele é muito pragmático. Então é um Lanterna Verde que muita gente gosta. Eu gosto por causa da questão também de ser muçulmano, entendeu? De uma minoria dentro de uma minoria, entendeu? Eu acho muito legal. Um personagem que me cativou bastante. E aí a gente vai falar da Jéssica Cruz. A Jéssica Cruz é uma personagem muito densa, extremamente densa. Por quê? Um dos pré-requisitos para você ser Lanterna Verde é você não ter medo. Você não ter medo. Mas a Jéssica Cruz, ela vive uma série de pânico contínua. Todo dia ela tem que enfrentar esse medo e superá-lo para poder sair de casa. Então ela tem um medo muito grande. É um personagem que tem medo demais, mas também tem força de vontade demais para superar esse medo, entendeu? E aí, o que aconteceu? A história dela é bem interessante. A Jéssica Cruz, na realidade, ela saiu com os amigos há um tempo atrás e eles foram atacados, brutalmente atacados. Os amigos dela foram assassinados de uma maneira horrível e ela, a partir daquele momento, ela contraiu uma síndrome de pânico gigantesca. Ela ficava trancada em casa sofrendo de medo. Nesse meio tempo, o que estava acontecendo? O sindicato do crime estava atacando a Terra Primordial, a Terra Zero, e um desses membros da Sindicato do Crime era o Anel Energético, que ele usava o Anel do Vultron. É um anel que permitia emular, na realidade, todos os espectros emocionais. Só que esse anel específico, ele não só emulava os espectros emocionais, ele tinha um fragmento pequeno e emulava o espectro da força de vontade. Mas esse espectro se alimentava do medo, então ele precisava de uma pessoa para alimentar do medo. O que aconteceu? O anel energético, que estava usando o anel do Vultron, ele foi morto na luta com a Liga da Justiça. E o anel foi procurar especificamente um novo usuário, que foi a Jéssica Cruz. A Jéssica Cruz foi dominada pelo anel. Só que todos os possuidores anteriores aceitaram o anel de bom grado, começaram a fazer maldade, só que ela não. Ela tinha decência, ela é uma pessoa naturalmente boa, e ela começou a lutar contra o anel. Começou a lutar mesmo, com força de vontade mesmo. O que aconteceu é que a Jéssica Cruz, ela foi dominada pelo anel porque ele estava fazendo ataques físicos e mentais contra ela. Ela foi dominada, mas o Batman ajudou ela e ela conseguiu controlar o anel. E o que aconteceu? Nesse meio tempo começou a guerra de Darkseid. E a Jéssica Cruz começou a lutar contra o Darkseid. Darkseid estava lutando contra o Anti-Mentor. Então, estava uma luta ali. Só que no meio da batalha, o Flash ia ser morto. A Jéssica Cruz se colocou na frente e recebeu a rajada. E, na verdade, ela tinha que ter morrido. Mas quem morreu foi o Vultron, que trocou de lugar com ela. Quando ela acordou, ela viu um anel de Lanterna Verde ali na frente dela, porque ela foi selecionada. Ela tinha força de vontade gigantesca. Ela sobrepôs um poder gigantesco, que era um fragmento do anel do Vultron. Então, o que aconteceu? Ela, no caso, se tornou uma nova Lanterna Verde. Mas é uma Lanterna Verde que é bem estranha, porque ela continua tendo um medo gigantesco, mas a força de vontade faz ela superar esse medo. E é um personagem que eu gosto muito. Um personagem diferente dos outros. Os outros não têm medo. Ela tem. Nenhum dos outros Lanternas Verdes tem medo, mas ela tem. Mas a força de vontade dela, eu posso dizer com certeza que talvez esteja no mesmo nível da força de vontade do Hal Jordan. Hal Jordan é aquele que tem a maior força de vontade, isso é fato. A maior força de vontade é Hal Jordan. Hal Jordan, ele tem uma força de vontade que o coloca quase no nível de uma entidade ligada à força de vontade. E a Jéssica Cruz talvez esteja no mesmo patamar do Hal Jordan, entendeu? E assim a gente vai para o nosso terceiro Lanterna Verde, que é, no caso, uma adolescente. É a Kelly Quintela. Kelly Quintela é uma adolescente, tem seus 13, 14, 15 anos, tá? E o que aconteceu? Ela morava, na realidade, Kelly Quintela é boliviana, morava nos Estados Unidos. O que aconteceu? Um dia ela presenciou a batalha entre dois alienígenas.
a batalha acabou e ela encontrou um artefato lá que era muito parecido com a manopla do Crona. Muito parecido. Ela acessou esse dispositivo, porque ela é muito engenhosa, ela é um gênio, nível gênio, tipo Tony Stark, Lex Luthor, nesse nível Batman, nesse nível mesmo. Ela acessou a fonte de poder do artefato, acessou, e construiu um dispositivo, uma luva, para poder utilizar a energia, porque ela localizou uma bateria de energia de Lanterna Verde ali. E ela conseguiu acessar esse poder através da luva. E com esse poder ela conseguia ter os mesmos poderes do Lanterna Verde. Só que de uma maneira muito mais muito menos elaborada, muito mais grosseira. Muito parecido com a luva do Crona. A luva do Crona é muito mais grosseira, não tem os mesmos salvaguardas que o anel tem. Entendeu? É a força de vontade pura que é liberada pela manopla. E a manopla da Kelly Quintela também da mesma forma. É o mesmo tipo, que permite que ela emule os poderes do Lanterna Verde. Entendeu? Ela, na verdade, era uma Lanterna Verde com a manopla que ela criou. Entendeu? Que ela criou, não. Que ela refez, porque aquilo dava esse poder. E assim, ela passou depois a fazer parte da tropa dos Lanternas Verdes. Ela é uma pessoa muito geniosa, extremamente teimosa e com uma força de vontade gigantesca. Às vezes a Kelly se enfurece, porque a força de vontade dela é gigantesca, ela se enfurece. E assim as pessoas poderiam pensar, mas pô, ela estaria muito mais próxima à tropa do Atrocitus do que a da Lanterna Verde. Mas é porque a força de vontade dela é gigantesca, deixa ela se enfurecer, mas mantém ela sob controle. A fúria dela está sob controle, é uma fúria que está sob controle. E muito interessante porque mostra se um adolescente tivesse o poder dos Lanternas Verdes. E assim, diferente dos Anéis de Lanterna Verde, que é praticamente um computador, a manopla da Kelly não é um computador. É um sistema bem arcaico que ela tem que se concentrar muito para poder utilizar. Então, ela é um personagem muito interessante, foi bem legal, entendeu? Aí alguns poderiam falar, mas é uma forçação de barra uma adolescente hackear uma tecnologia do nível dos lanternas dos Guardiões do Universo. Na realidade, ela não hackeou a fonte de poder. Ela criou um dispositivo que permitia ela acessar esse poder. Na realidade, ela conseguiu utilizar isso instintivamente, entendeu? Ela não criou um dispositivo para um computador para acessar aquilo. Ela criou um dispositivo para absorver energia e aí, com a força de vontade dela, ela consegue, entendeu? Consegue. Claro que alguns poderes ela não vai ter acesso, entendeu? Ou teria que ter um treinamento muito grande para poder utilizar isso. Muito grande mesmo. E assim, a gente vai para o último Lanterna Verde dessa nossa lista, finalizando os Lanternas Verdes humanos, pelo menos até o momento, até que não seja criado o 10º Lanterna Verde humano. E a gente vai falar da Jo Miller. Jo Miller é uma humana, na realidade uma detetive que trabalhava nos Estados Unidos, uma detetive negra, e que é contactada pelos Guardiões do Universo para trabalhar com eles numa missão ultra secreta. Ela é levada à Lua, recebe um anel de energia, ela é treinada para poder utilizar esse anel e é levada para as regiões desconhecidas, a qual os Guardiões do Universo não têm jurisdição, não atuam. E ali ela vai ter que atuar como Lanterna Verde, fazer a investigação que os Guardiões estão pedindo para ela, tá? E assim, é bem interessante, porque a região é tão distante, que levaria meses, talvez mais de 1 ano, 2 anos, para ela ter a ajuda de qualquer Lanterna Verde ali. Ela não tem contato. Então, para isso, ela recebeu um anel especial. Esse anel não precisa ser carregado. É um anel muito parecido, baseado na tecnologia da manopla do Crona. A manopla do Crona absorve a energia da força de vontade do universo. Esse anel também. Só que esse anel, comparado com os anéis tradicionais de Lanterna Verde, é mais fraco. Ele carrega, ele se autocarrega, se auto-regenera, mas ele é mais fraco, ele tem essa limitação. Mas não tão fraco assim que ela não possa usar, que ela não seja tão poderosa. Então, ela é uma Lanterna Verde que trabalha nas regiões desconhecidas. E assim, o mais interessante é que nesse período que ela estava trabalhando lá, a bateria de Oa foi atacada, a bateria foi destruída e todos os Lanternas Verdes perderam os poderes, com exceção de 2 Lanternas Verdes.
que é, no caso, a Kelly Quintela, que ela tem aquela mochila com a manopla, e a Joe Miller, que tem um anel que é baseado numa nova tecnologia. Então, eles foram os únicos Lanternas Verdes que ainda tinham poder para atuar como Lanterna Verde no universo. Claro que os outros ainda também tinham enquanto os anéis tivessem carga. A partir do momento que a carga acabasse, eles não poderiam mais recarregar a energia no anel, entendeu? Mas assim, é um personagem muito interessante, a Joe Miller. Talvez seja o anel dela seja base para refazer os outros anéis, entendeu? Claro que os Lanternas Verdes seriam mais fracos, mas seriam anéis independentes que não utilizariam o poder como era anteriormente, uma bateria portátil recarregando, reduziria o poder dos lanternas, mas seria interessante. Mas assim, esses 4 juntam-se aos outros 5 formando os Lanternas Verdes humanos da DC Comics. E assim eu encerro esse vídeo. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu fiz a segunda parte do vídeo que eu falo dos Lanternas Verdes humanos, entendeu? Falei dos 4 que faltavam, mostrei como eles eram e os poderes deles. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã a gente vai ter 2 vídeos super legais, um ao meio-dia do Espaço Tech e outro às 19 horas do Respondendo Inscritos. Entendeu, gente? Bem, galera, eu vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!